Então, meus amores, vamos fechar aí nosso conteúdo de história para a D6, tá? Então, na semana retrasada, nós já iniciamos o conteúdo de história falando sobre comunidade. O que é viver em comunidade, qual a importância da comunidade para a nossa vida, tá? E tem aí no Troca de Ideias, páginas 6 e 7, é somente uma imagem para que vocês possam observar. Isso aqui, ó. Observem com bastante atenção essa imagem. E depois vocês vão fazer a página 8, que é o conteúdo de Eu Faço Parte da História. Então, esse conteúdo é tudo voltado para você, tá? São respostas pessoais. Eu não tenho como interferir, porque cada um vive uma realidade diferente, né? Então, aí depois que você fez aí a sua participação na história, você vai ler a página 9. E a partir daí você começa a responder. Página 9 tem 2 questões para você responder. E na página 10 tem o texto falando sobre as comunidades do Brasil. Então, aqui o livro ele apresenta para vocês algumas comunidades no Brasil, que é as comunidades rurais. O que são comunidades rurais? São as comunidades que vivem no campo. Eles vivem daquilo que eles plantam, né? Ultimamente tem muito noticiário falando sobre as queimadas em alguns estados brasileiros e que as pessoas que fazem parte da comunidade rural estão sendo diretamente prejudicadas e afetadas pelo fato dessas queimadas estarem acontecendo, né? Por quê? Muitas plantações foram destruídas pelo fogo e aí essas pessoas foram prejudicadas, tá? Então, as comunidades rurais são aquelas que vivem no campo. É o grupo de pessoas que vivem no campo e eles tiram o seu próprio sustento daquela plantação que eles têm, tá? Tem também as comunidades indígenas, que nós chamamos de tribos indígenas. Existem várias no nosso Brasil, tá? Inclusive aqui vem falando sobre sobre uma tribo. Mas eu quero que vocês prestem atenção que cada comunidade ela tem uma característica diferente, né? Como eu já falei, a comunidade rural, a característica dela é a agricultura, é a criação do gado, né? A comunidade indígena, a característica delas é a própria cultura que eles têm, né? O modo de se vestir, a alimentação deles, eles vivem da caça e da pesca, né? O índio, ele que vive numa comunidade, ele não vai a um supermercado para fazer a compra dele. Ele utiliza dos meios, dos recursos que ele tem ali na redondeza onde ele está instalado naquela tribo para poder se alimentar, tá? E tem também, na página 12, vem falando aí sobre as comunidades quilombolas, tá? As comunidades quilombolas, elas são os grupos localizados em várias partes do Brasil, né? Que têm a mesma história, a mesma cultura e vivem no mesmo local, tá? Geralmente, essas pessoas que moram nas comunidades quilombolas, elas eram escravizadas. Elas foram escravas e aí foram levadas, né, ou se direcionaram a essas comunidades quilombolas, tá? Então, leiam aí com bastante atenção, porque as comunidades quilombolas são comunidades que ainda lutam, né, ainda brigam pelos seus direitos, né, contra o racismo, né, contra várias situações que eles ainda não têm direito. Ela é composta por pessoas negras, né, ou descendentes de negros. A maioria, muitos deles são descendentes de africanos, né? E aí você vai ler esse texto e vai aprender um pouco mais sobre as comunidades quilombolas, tá bom? Lembrando que na página 13 tem um resumo
de tudo aquilo que nós estudamos nesse capítulo. Então, é muito importante que muitas das vezes eu tiro questões do resumo para colocar na avaliação, tá bom? Então, fica ligado, fica atento, faça tudo com bastante atenção. Se você tiver necessidade de rever esse conteúdo de novo, antes de você fazer a avaliação, leia novamente, tá? Você não pode consultar o livro para fazer a avaliação, mas você pode estudar 1 hora antes de fazer a avaliação e depois você faz, ok? Beijinho, meus amores. Beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus.